Amém. Liberado. Pode ficar aí. Amém. Dá vontade de deixar os dois, mas aí eu não prego, né? Se ela cantar ele. Amém, irmãos. Aleluia. Bom dia, tudo em paz? Eu acho que está sendo transmitido, então bom dia para você que está nos assistindo. E todos seremos muito abençoados. Amém, irmãos? Então, nos domingos de manhã, nesse mês, estamos tratando de um assunto chamado corpo, alma e espírito. Um assunto interessante e que às vezes há um pouco de confusão, mas o Espírito Santo, ele nos ensina, amém, irmãos? E onde Jesus estava, onde Jesus chegava, sempre aconteciam coisas extraordinárias, sempre havia mudança na vida das pessoas, onde Jesus ia, ou quando alguém chegava a Jesus, não tinha como sair da mesma forma. Nós estamos aqui em nome de Jesus, irmãos. Ele não quer que isso aqui seja mais um culto de domingo de manhã que a gente vem porque tem que vir, não. Ele quer fazer algo extraordinário em nossas vidas. Sempre é assim. É na sua vida, é na minha vida. O primeiro ouvido, talvez, que ouve aqui essa pregação, deve ser o meu, eu acho. Então eu vou, como alguém já disse, eu vou pregar para mim e vocês ouvem também. E dá certo. Amém? Então eu quero que você abra a sua Bíblia em um livro da Bíblia. Se você trouxe, se você não trouxe, você ouça e faz o mesmo efeito, porque a fé vem por ouvir a palavra, amém? Tem um livro chamado Números, e tem lá um capítulo 13, Números capítulo 13. Depois de eu ler esse versículo, a gente vai comentar um pouco sobre a questão do corpo, da alma e do espírito humanos, né? Números capítulo 13, versículo 31, é só inverter, né? 13, 31, é fácil achar aí. Números 13, versículo 31, amém? Aleluia. Então, você abriu aí, segura aí, que eu vou comentar um pouco, fazer um resumo aqui da matéria que já foi dada, e a gente vai para os versículos, tá certo assim? Então, precisamos entender que somos, em primeiro lugar, um espírito, e então entenderemos como nos relacionamos com Deus. Então, o pastor Mansueto falou na penúltima aula que o homem é um corpo, uma alma e um espírito, amém, irmãos? Foi assim que ele comentou, eu gostei muito. O ser humano é corpo, alma e espírito. Nós sabemos que hoje existe à direita do Pai no céu alguém com corpo também, porque às vezes a gente pensa que esse corpo fica por aqui. Algumas pessoas dizem, quando morre tudo acaba, né? Mas existe diante de Deus alguém ressuscitado que tem um corpo, não tem sangue, e o corpo dele foi glorificado como os nossos serão também. Mas há uma pessoa lá, irmãos, isso é maravilhoso. Há um representante nosso lá, é o primeiro, mas nós chegaremos lá. Algumas pessoas estão com o temor da morte, né? O mundo todo teme a morte, mas Jesus veio destruir isso, porque aqueles que pensavam, né, que tudo acabava com a morte, a partir do momento que sabem que Jesus ressuscitou, isso traz para essas pessoas uma viva esperança, a certeza de que temos em Cristo a vida eterna. Sem isso, irmãos, a vida é totalmente sem sentido. Porque vamos que alguém pensasse o seguinte: poxa, seria tão bom que eu vivesse 500 anos, seria um tempinho a mais, daria para fazer muita coisa, né? Eu realizaria muitos projetos, mas acabaria. Tudo que acaba é muito pouco, porque o ser humano foi feito para a eternidade. Existe algo dentro de nós que diz: não quero que isso acabe. Pode ver, ninguém vai para velório. Você vai perceber que todo velório não é uma festa. Por isso que uma coisa chama festa, outra coisa chama-se velório, porque as pessoas estão ali muitas vezes na expectativa de que tudo acabou, por isso estão tão tristes.
Mas, irmão, Jesus ressuscitou com o corpo. Ele comeu depois que ressuscitou. Então nós temos essa viva esperança da ressurreição. Isso é bom demais. Então nós somos um corpo, nós temos em nós uma alma, né? E essa alma, irmãos, ela é imaterial, claro, ninguém toca na alma, né? Ela é composta de sentimento, vontade, emoções e razão. Há quem chame de mente também. A gente não precisa se preocupar com esses termos técnicos, né? Então é por meio dela que entramos em contato com o mundo intelectual. A alma deve ser renovada pela meditação na palavra de Deus. Então, irmãos, voltando em relação um pouco ao corpo, o nosso corpo, ele entra em contato com o mundo exterior, através dos nossos sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato, não é isso? Então nós temos contato com o nosso mundo, o mundo ao nosso redor. A visão nós vemos, eu vejo vocês, graças a Deus, né? Nós nos ouvimos com nossos ouvidos, isso é simples, né? Então, com o nosso corpo, nós temos esse contato exterior. Com a nossa alma, nós podemos dizer que nós temos contato conosco mesmos. Você é consciente de você mesmo pela alma, não é? Ah, eu sou alguém. Você tem uma alma, você tem uma razão. Isso é muito bom, porque os animais, eles têm instinto, né? Mas o ser humano, ele tem essa faculdade, as faculdades mais aguçadas, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, amém, irmãos? Ele não é só uma criação, ele foi feito à imagem de Deus. E por último, nós temos no nosso estudo de hoje aqui, o nosso espírito, que é a parte com a qual o homem entra em contato com Deus. É com o nosso espírito que nós temos essa consciência da presença de Deus. Consciência que Deus existe, as pessoas por aí, elas têm pela sua razão, elas têm uma ideia. Uns dizem que Deus não existe, ele decidiu com a razão dele. Não tem lógica. Outros dizem, Deus existe. Mas aqueles que têm uma experiência com Deus, experimentam através do seu espírito esse contato com Deus. Não é uma teoria, é uma experiência. Tá certo? Esse assunto, ele é um assunto que ele é simples e que nos beneficia muito, irmãos. Porque se nós analisarmos bem, grande parte das pessoas, elas estão sendo guiadas somente pelos seus corpos e pelas suas almas. E nós vamos entender nesta manhã que é possível termos uma vida que nós rompemos esse limite de sermos guiados pelo corpo e pela alma. Existe uma condição de passarmos por isso e sermos guiados por Deus. E fomos criados para isso. Os sentidos foram criados por Deus e colocados em nós: os olhos, a audição, a visão, enfim, os sentidos. Mas eles não foram feitos para nós nos guiarmos por eles. Sermos guiados por eles nos leva a grandes perigos. E agora eu vou ler os versículos que eu pedi para você abrir, para nós entendermos porque ser guiado pelos sentidos é perigoso. Diz assim: porém os homens que com ele tinham subido, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Deixe que eu contextualize aqui. Moisés pediu para que 12 homens
fossem verificar a terra que era promessa para os filhos de Israel. Isso é uma questão lá do Antigo Testamento. Depois você pode ler o capítulo 13 todo para se entender melhor a questão. Então, Moisés escolheu 12 homens. Eram 12 líderes das 12 tribos de Israel, para verificar a terra, porque aquela terra já era uma promessa. E eles foram fazer o quê? Olhar a terra. E eles olharam a terra. Aquela terra era uma promessa para eles. Eles foram lá, verificaram a terra. Chegando naquela terra, irmãos, que era promessa para eles, eles viram pessoas grandes lá, porque a terra era deles, mas eles teriam que se apossar dela. Já era deles, mas tinha intrusos lá, porque não era deles mais. Aquela terra já era do povo de Deus. Então eles foram. Chegando lá, viram homens grandes e entenderam que a terra era boa, mas pensaram e disseram: a terra lá devora quem vai para lá. Eles ficaram com tanto medo que se imaginaram sendo devorados. Eles estavam sendo guiados por aquilo que viam, e a alma deles já tinha sido afetada. Eles ficaram atemorizados com os gigantes. Em consequência, começaram a falar aquilo. Eles viram, a sua alma foi afetada pelo medo, a alma deles foi afetada pelo medo, e a terceira consequência foi começar a falar sobre aquilo, porque nós falamos sobre aquilo que cremos, nós falamos sobre aquilo que acreditamos. Nós podemos localizar a nossa fé como? Sabendo aquilo que nós estamos pensando constantemente e sobre aquilo que estamos falando. Então aqueles homens voltaram, não guiados pela promessa, mas eles estavam guiados por aquilo que eles tinham visto. E quando aqueles homens chegaram junto ao povo, imagino que fosse aqui, eles chegaram com um relatório que colocou medo também no povo. As palavras deles agora, que eram palavras de medo, de temor, guiados pelo medo, não pela promessa, não pela palavra de Deus. Agora essa palavra estava saindo da boca deles, porque a boca fala daqueles que está cheio o coração. E agora eles começaram a afetar as outras pessoas, porque aquilo que sai das nossas bocas vai afetar outras pessoas, pode ter certeza. E a maioria do povo de Israel passou a ficar temeroso por causa do relatório negativo. E o que tem isso a ver com o corpo e com o espírito? Irmãos, o corpo, ali eram os corpos daqueles homens, eram 12, 10 estavam com medo, só tinha 2 que tinham coragem. Na verdade, o relatório negativo foi feito por 10, não pelos 12, 2 tinham coragem. Mas aqueles 10, como era a maioria, assustou o povo com o seu relatório. E as pessoas ficaram do lado dos 10, não dos 2 que tinham coragem, porque é mais fácil acompanhar aqueles que creem menos. Mas o certo é acreditar naqueles que creem. Na verdade, não criam menos, eles acreditavam no mal e não no bem. Os seus olhos, ou os seus ouvidos também naquela viagem, ouviram coisas, viram coisas, eles abraçaram aquilo, deixaram a promessa de Deus de lado e passaram a acreditar naquilo que eles estavam vendo. E quando isso acontece, irmãos, nós passamos a desfrutar exatamente daquilo que cremos. Mas essa manhã nós estamos aqui para falar do lado bom da coisa, amém, irmãos? Havia 2 homens que acreditavam. Havia 2 homens que não acreditavam, Josué e Caleb eram os 2, que não acreditavam naquilo que viam, que não acreditavam naquilo que eles ouviam, se aquilo fosse contrário à palavra de Deus. Porque, irmãos, nossos 5 sentidos foram colocados por Deus. Mas quando os nossos sentidos vão contra a palavra de Deus, nós devemos preferir a palavra de Deus. Porque nós não devemos ser guiados pelos nossos sentidos, mas pela palavra de Deus. É claro, irmãos, eu estou falando nisso naquilo que é contrário à palavra de Deus, porque se vê um carro na sua direção,
Você está vendo o carro, então Deus te deu visão, audição para você se afastar dali. Então a audição, o sentido são coisas boas, mas não deve estar acima da palavra de Deus. Quando nossos sentidos estão acima da palavra de Deus, nós devemos preferir a palavra, porque ela é a verdade acima de tudo. Não ser guiado então por aquilo que nós sentimos, ouvimos, e nem até por gosto, né? Porque aquele povo devia sentir o gosto da desgraça, sentir um gosto de morte, sentir do mal. Satanás dizendo para eles: olha, vocês vão para lá, vão morrer todos. Irmãos, eu não sei o que o teu corpo tem dito até agora para você, porque o corpo, como já dizem, o corpo fala, o corpo tem uma voz. Mas uma coisa é certa: a palavra de Deus, ela fala mais alto, deve falar mais alto do que aquilo que o seu corpo tem falado. E nisso está a nossa vitória. Eu vou dar um testemunho rápido aqui, porque eu acho que vai edificar. Mas quando eu tinha 23 anos, irmãos, eu fui desenganado. Muita gente não sabe disso. E quando você é desenganado por alguma coisa, eu vou dizer o que foi para você entender melhor. Eu tive um problema psicológico, psiquiátrico nesta idade. Foi o meu presente infernal dos meus 23 anos. E eu tive diagnóstico do psiquiatra e psicólogo. Eles não sabiam o que fazer comigo mais. E eu entendi que eles não podiam fazer mais mesmo. Eles não tinham o que fazer. Todo o meu ser, o meu corpo e a minha alma dizia que tinha acabado tudo para mim. Havia acabado. Eu tinha um relatório do meu corpo. Tudo estava alterado. E da minha alma, meu psicológico. Só para você ter ideia, eu olhava no espelho e perguntava: quem é você? Então o caso era sério. Era ou não era? Seríssimo. Será que eu sou ele mesmo? Eu estava andando na rua e vinha aquele pensamento dominante que eu sabia que era louco: a terra é redonda, eu posso escorregar. Irmãos, é loucura. Em grau bem alto. Mas um dia, dentro daquele inferno todo, do meu corpo dizendo algo, a minha alma gritando, dizendo: acabou, morreu tudo, você não estuda mais, você não lembra o nome das pessoas, 2 ruas eu já me perdia. Uma pessoa com 23 anos, irmãos, ele não se perde fácil. Eu me perdia 2, 3 ruas, já estava perdido. Eu cheguei a ser guiado por uma criança, um menininho, ia comigo, e eu não dizia para ele porque era: não, vamos comigo ali. Ele: por que, tio? Vamos comigo. Era um parente meu lá em Brasília. É porque eu me perderia se fosse sem ele. Eu enganava o menino, né? Ele tinha que ir comigo para me guiar. Mas, irmãos, um dia tem um versículo que diz assim: tudo que pedis em oração, crede que recebestes, creia que você já recebeu, e assim será com você. Quando eu li aquele versículo, coincidentemente, é um versículo que ajudou o irmão Reagan a sair de uma doença terrível. É porque o versículo é da Bíblia, né, irmãos? Não é de alguém. E quando eu entendi aquele versículo, eu li aquele versículo, eu entendi naquele dia que dentro de mim tinha a cura, que a cura estava dentro de mim, eu havia recebido, mas o meu corpo continuava dizendo as mesmas coisas, a minha alma dizia as mesmas coisas, as loucuras. Tinha hora que estava um desespero total, mas eu me firmava: a cura está dentro de mim, eu recebi. Daí em diante, irmãos, eu nunca mais disse para ninguém que eu estava doente, nunca mais, porque a partir daquela hora eu estava concordando, passei a concordar com a palavra de Deus. Porque se eu concordasse com os meus sentimentos, com a minha alma, com a minha razão, porque a razão pela medicina dizia: acabou, você vai ser reformado o governo vai te aposentar, você é jovem, vai ser aposentado pelo seu trabalho. Algumas pessoas, elas se contentam com isso, né? Eu não queria isso, é tanto que não fui, porque a partir daí eu dizia para todo mundo. Eu lembro que eu vim aqui a Fortaleza, no templo, com a dispensa médica. Aí as pessoas, eu lembro que os vizinhos olhavam para mim e diziam o seguinte: você não é o filho do seu Zé que estava doente? Eles não diziam assim, mas eu percebia pela... Aí eu falei: sou eu, mas eu fiquei bom.
Só Deus sabia o que eu estava sentindo, irmãos. Mas sentimentos é da alma, pensamentos também são da alma. Irmãos, eu tinha, como qualquer um tem, qualquer cristão tem, que tomar uma decisão. Eu não vou me guiar mais por aquilo que o meu corpo está dizendo, porque senão eu vou afundar. Eu vou me guiar por aquilo que a palavra de Deus diz, e ela é a verdade, irmãos. Ela deve prevalecer, ela deve estar acima. A palavra diz que nós devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A única forma segura de andarmos no Espírito, que é a terceira parte da constituição humana, a única forma segura de andarmos no Espírito sem afundar é olhando para Jesus. Eu estou sentindo isso, mas eu olho para Jesus. Estão dizendo isso de mim, mas eu olho para Jesus. Se eu olhar para mim, eu afundo. Pedro estava andando sobre as águas, e Pedro começou a perceber Pedro começou a raciocinar. Não é lógico eu andar sobre a água. Pedro começou a usar a razão dele. E Pedro começou a sentir o vento, e olhar, e viu as ondas muito altas. Corpo e alma envolvidos na situação. Razão, sentimento, pensamentos. É isso mesmo? Cadê a alma? Cadê você, alma? Sentimentos, emoções, isso mesmo. Razão. Pedro começou a analisar isso tudo. Então Jesus estava na frente do Pedro, irmãos. Pedro tirou os olhos de Jesus, passou a olhar para os seus sentimentos, para a sua razão, concentrou-se nele mesmo, vamos dizer assim. Quando Pedro começou a concentrar-se nele mesmo, Pedro começou a afundar. Jesus foi lá, pegou Pedro. Mas enquanto Pedro estava olhando para Jesus, enquanto Pedro estava olhando para a palavra, Pedro não estava afundando. Então aqueles homens que foram ver a terra, eles viram gigantes lá. Eles começaram a pensar: não é lógico eu, um baixinho, vencer um gigante. Razão. Não tem lógica. É científico que um cara muito grande, um cara pequeno, ele não consegue vencer um cara grandão desse aí, não. Faz sentido, é lógico, é racional. Esses dois são malucos. Josué e Caleb, eles não estão na ciência, eles estão fora daquilo que é racional. Irmãos, havia uma promessa, havia a palavra de Deus, que dizia: a terra é de vocês, eu já entreguei para vocês. A palavra diz assim: eles estão sem amparo. Os gigantes estavam sem amparos, eles tinham apenas que entrar e crer. Não, nós somos capazes, porque a palavra diz que nós somos. Não é porque nós sentimos, não é porque nós temos o preparo ideal, eles devem ser bem melhores na guerra, mas nós temos a promessa de Deus que é maior do que eles. E não vamos ser guiados por aquilo que olhamos, por aquilo que ouvimos, ou aquilo que sentimos. Não, o meu corpo diz isso, mas a palavra é maior do que o corpo. A palavra tem o peso da palavra, pesa mais do que a palavra do nosso corpo. Tem uma passagem na Bíblia bem interessante sobre isso. Tem uma mulher que ela tinha uma hemorragia já fazia 12 anos. O corpo dela há 12 anos dizia: você está morrendo. Porque sangue é vida, ela não é. Irmãos, ela não morreu porque ela era mulher, porque o homem com uma semana sangrando já vai embora. Mas mulher sangra todo mês aí e fica viva. Essa sangrou ininterruptamente durante 12 anos. Gastou tudo com os médicos. E ela dizia antes, com certeza ela pensava: estou gastando tudo, na esperança de melhora. E ela devia pensar: eu estou ficando pobre, mais importante é a minha saúde, eu vou gastar tudo, mas eu vou ficar boa. Mas chegou uma hora que acabou tudo. Ela não tinha mais
como olhar o médico, porque ele exigia condições. Acabou. Irmãos, muitas vezes, na maioria das vezes, nós recebemos grandes milagres quando alguém diz assim: só Deus. Pode ver, porque muitas vezes, enquanto a gente tem alguma coisa fora, existe às vezes aquele apego naquela muleta ali. Mas, como naquele caso da mulher, tudo já havia sido acabado com esperança natural. Não havia esperança mais natural para ela. Mas ela ouviu falar de um Jesus que tinha o poder de curar as pessoas. E ela soube daqueles testemunhos, imagino eu, e disse de si para si: se eu apenas tocar na roupa daquele homem, eu serei sarada. Meus queridos, ela deixou de olhar agora para o corpo dela, que sangrava, para a alma dela que gritava e dizia: acabou, não tem mais médico, não tem mais dinheiro. Mas surgiu uma esperança, e ela viu uma multidão, e no meio daquela multidão, lá na frente, ela olhou para aquele homem e pensou de si para si: se eu tocar nele. Ela não estava olhando mais para o corpo nem para a alma, ela estava olhando para Jesus. Se eu tocar nele, eu serei sarada. A alma pode ter dito, o pensamento pode ter pensado, alguém pode ter dito ao lado dela também: como é que você vai chegar nele? Não sei como é que eu vou chegar, mas eu vou chegar. Porque a fé, irmãos, ela leva a pessoa a agir. A fé leva a pessoa a passar por cima de tudo quando ela está olhando para Jesus. E ela foi olhando para Jesus. Jesus estava ali, agora está aqui. Ela foi olhando para Jesus. Acredito que foi, imagine, 12 anos, devia estar bem magrinha, né? Cansada. Mas ela foi passando pelo povo, ela foi rompendo de alguma forma, devagarinho ali. Foi passando, sem olhar para o sintoma, sem vacilar, sem olhar para o corpo, sem olhar para a razão, para os sentimentos, ou para o desprezo. Ela vai olhar para Jesus, irmãos. Olhando para Jesus o tempo todo, nós não vamos deixar que o nosso corpo, que a nossa alma nos domine. E ela foi, passou por aquele povo. De repente ela tocou em Jesus. Jesus estava de costa. Jesus não fez uma oração especial por ela, não teve um mover de Deus ali, nenhum, não. Porque o grande mover parte daquele que está ouvindo. O grande mover parte daquele que ouve a palavra e crê. O mover grande está aí. Algumas pessoas estão querendo promover o contrário e não funciona. É por isso que às vezes há até forçação de barra, porque o poder de Deus, irmãos, ele se manifesta acima de tudo partindo daquele que crê. Um dia eu estava conversando com duas pessoas, falando a mesma coisa. Irmãos, eu percebia nitidamente que havia o fluir de Deus para um e para o outro não fluía nada, porque um estava fechado. O Espírito Santo que estava em mim era o mesmo para os dois, como o Espírito Santo que está na sua vida é o mesmo. Quando você conversa com qualquer pessoa, é o mesmo. Mas engraçado, eu percebia sair uma virtude para uma pessoa e para o outro, eu falei: meu Deus, que coisa horrível, porque aquela pessoa estava fechada para a palavra. Então, aquela mulher, não olhando para a sua fraqueza do seu corpo, não dando ouvido a algumas vozes que podiam falar para ela: sai daqui, mulher, tu está muito fraca, vai para a tua casa. Ei, tu não pode nem estar aqui, porque na verdade naquele tempo, uma mulher que ela estivesse sangrando, ela não podia estar no meio das pessoas, era proibido. Ela era considerada impura. Ela não quis saber disso. Quando estamos olhando para Jesus, irmãos, não queremos saber de nada. Ah, você é louco acreditar nisso. A palavra de Deus dá segurança. A palavra diz, e ela deve ter pensado: digam o que disserem, eu estou com Ele, eu vou olhar para Ele. Meus olhos podem falar, meus ouvidos podem dizer isso e aquilo,
posso ouvir o que for, mas eu vou olhar para ela, para ele, ou ela, a palavra. Jesus é a palavra viva, amém, irmãos? E ele foi, ela foi. E tocando em Jesus, aí sim, quando ela tocou em Jesus com fé, houve um grande mover, que partiu não de uma promoção de Jesus, vamos dizer assim, não foi Jesus que começou nela, lá atrás. E aquele mover de Deus não foi para muita gente, foi para ela. Tinha um ajuntamento de pessoas ali que estavam seguindo Jesus, mas de repente Jesus, a palavra diz que Jesus falou assim: quem me tocou? Quem me tocou? Jesus sentiu, irmão, sabe, virtude. Se ele sentiu, é porque envolveu o corpo dele. Nós somos templos do Espírito Santo. A virtude de Cristo ou do Espírito Santo, ela é palpável. Nós percebemos quando algo sai, ou até quando algo chega, é ou não é? E ela sentiu. Jesus percebeu. Não foi uma revelação, ele disse: quem me tocou? Alguém tocou. Mas aí os apóstolos dizem o seguinte: Senhor, tem tanta gente te tocando. O Senhor pergunta quem me tocou. Aí Jesus diz assim: mas alguém me tocou com fé. Alguém me tocou crendo em mim. E porque essa pessoa e essa mulher assustada, ela disse: fui eu, Senhor. E Jesus todo feliz: minha filha, aleluia, minha filha, a tua fé te salvou. Deus está torcendo que nós tenhamos fé, irmão, porque sem ela o fluir dele não chega. Ele está torcendo pela nossa fé, porque sem ela o poder está ali, mas não é liberado. Mas quando há fé, ele sai naturalmente, sem forçação nenhuma, simplesmente flui. Jesus não apertou em botão nenhum, sai, não, foi ela que apertou o botão. Ela apertou o botão da fé, acreditando não no seu corpo, não nos seus olhos, não no seu sentido, não na sua alma, mas olhando para Cristo, andando no Espírito, como a gente fala, né? Ela andou no Espírito ali, irmãos, deixando o sentimento de lado, deixando o pensamento de lado e olhando para Jesus. E aconteceu aquele milagre tão extraordinário. Mas o Deus que fez aquele milagre, o Jesus que fez aquele milagre, Ele é o mesmo. O acesso a Ele é o mesmo. Deixando as coisas que passaram, é assim que a Bíblia fala. Deixando aquilo que passou. Se até hoje, eu não sei como é que tem a nossa vida, irmãos. Às vezes nós temos uma vida, nós temos uma vida de uma forma, vamos dizer, até hoje. Mas ela pode mudar a partir daquele momento que você ouve uma palavra. Mas eu tive uma vida até hoje, acreditando muito na voz do meu corpo, acreditando muito nos meus ouvidos, naquilo que me dizem. E hoje mesmo, irmão, nós podemos tomar as seguintes decisões: eu e minha casa serviremos ao Senhor, como disse Josué. Não vou seguir mais o meu corpo, não vou dar ouvido mais aquilo que os meus sentidos têm falado. Eu vou acreditar na palavra. Ah, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo com pessoas. Irmãos, a nossa fé não é guiada por aquilo que acontece com outra pessoa. A nossa fé é guiada pela palavra. Ah, mas eu conheci uma pessoa de fé que aconteceu isso aqui. Irmãos, nós não estamos na terra para julgar ninguém. Nós não julgamos ninguém, nosso papel não é esse. Nosso papel é olhar para o autor e consumador da nossa fé e acabou. Algumas pessoas perguntam para mim assim: e Alberto, e aquela depressão? Está acabando o tempo. Vai encerrar. E aquela depressão? Quanto tempo você ficou com ela? Irmão, normalmente eu não respondo, porque na minha mente, na minha decisão, ela acabou quando eu decidi, no começo. Sintomas foram saindo, eu não fui calculando não. Se saiu um pedaço hoje, se saiu um pedaço amanhã, não calculo isso, não importa. A questão foi decidido naquele momento. A partir daquele momento, as coisas começaram a se modificar. Nós não somos guiados pelo nosso corpo, pelos nossos sentimentos, mas pelo Espírito. Aí às vezes o meu corpo, minha alma fala que eu estou com raiva de alguém. Você diz para ela: eu não estou com raiva de ninguém, eu não acredito em você não, eu amo as pessoas. Eu
não sou guiado, porque, irmãos, a gente tem situações diversas, e se nós formos guiados pela carne, pelos pensamentos, pelos sentimentos, nós vivemos depressivos, porque começamos até a nos julgar. Não, eu sou, não sou o que eu sinto, eu sou o que a palavra diz que eu sou. Nós somos o que a palavra diz que nós somos. Nós podemos, não é o que a gente sente. Eu estou sentindo uma coisa, então eu posso. Eu não estou sentindo, então não posso. Isso é carnalidade. Não, nós somos guiados. O que a palavra diz sobre mim? Eu sou uma nova criatura. Não estou sentindo que sou, mas eu sou o diabo. Não discute comigo, não. Não perde teu tempo, não. Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Mas não é. Sou o que a palavra diz. Sentindo ou não. Primeiro vem fato, a palavra é fato. Depois vem fé. Por último, sentimento. Fato é a palavra. Fé vem depois. Depois, sentimento. O que eu estou sentindo agora, o que você está sentindo agora, não importa. Vamos para a palavra, ela é fato. Depois ela vem a fé e você, você percebe algo diferente. E por último, sentimento. A palavra diz que você é a imagem de Deus. O sentimento diz que não é. É um fato. Depois aí você acredita. Essa é a verdade. Eu sou imagem e semelhança de Deus. E por último, de repente vem aquele sentimento. Eu sou mesmo. Mas enquanto não vem, continua sendo verdade. Amém, irmãos? Enquanto a promessa não se manifesta, ela é verdade. A mulher estava olhando para Jesus. Não tinha chegado ainda, mas ela já estava crendo. O fato era, Jesus cura. Veio a fé, ela agiu. Depois, lá na frente, veio o sentimento. Não tem mais hemorragia. Curada. Porque ela acreditou na palavra, se firmou na palavra, não deu crédito àquilo que estava tentando destruir a fé dela, porque os sentimentos, o corpo, a alma, vão falar todos os dias. Normalmente falam todos os dias alguma coisa que é contrário à palavra de Deus. E nós nos firmamos na palavra, nós dizemos, eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu vou olhar para ela mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Jesus. Senhor, muito obrigado, porque pode ranger os dentes, o que for, mas a palavra diz que eu sou uma nova criatura. O Senhor não disse que me curava, né? Quer dizer, Jesus disse, irmãos, Jesus é hoje. Ele diz, Jesus diz, o Senhor diz, eu sou o Senhor que te sara, por exemplo. Ele não disse, eu sou o Senhor, eu não fui o Senhor, eu sou o Senhor. Amém, irmãos? Então, olha, não dando ouvido ao nosso corpo, naquilo que é contrário à palavra de Deus, claro. Quando seu corpo disser para não tomar banho, não obedeça ele, não. Vá tomar banho. Eu estou brincando com isso, mas o diabo quer tirar até o banho das pessoas, irmão. Desânimo, ela não é. Desânimo de coisas bestas que você olha assim, meu Deus, como é que eu não consigo? Eu estou dizendo isso porque eu passei por isso, ao ponto de não dobrar, não conseguir ajeitar a minha cama, não porque eu não quisesse, eu queria, mas não tinha força por causa da depressão. Eu olhava e dizia, meu Deus, como é que pode, onde eu cheguei? Mas crendo que aquilo ia mudar, um dia eu vou conseguir ajeitar a minha cama. E quando eu consegui foi um avanço, irmãos. Para algumas pessoas isso é uma besteira, mas para muitos não é. Mas continuemos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E tudo isso que está tentando nos segurar, nos manter escravos, que não somos mais, vai ter que fugir. Amém? E para encerrar, aqueles homens diziam assim, olha o que aqueles homens diziam lá de Josué. Tem gigante lá, e nós nos vemos, ou melhor, diz assim, eles são gigantes, e eles nos veem como gafanhotos, e nós também nos vemos como os gafanhotos. Olha que coisa séria. Irmãos, o gigante olhava para ele e dizia assim, você é um gafanhoto, você não é nada. E eles, não são mesmo não. Aí Josué, epa, nós não somos gafanhotos não, nós somos o exército do Deus vivo, e nós destruiremos esse povo como a gente destrói pão na boca.
não olhando para aquele povo que estava tremendo. Não, nós vamos lá, porque nós temos a palavra de Deus, nós temos a promessa de Deus, e ela é verdade. Ele nos dá força, aquele que prometeu é aquele que dá força. E por causa disso, irmãos, o povo ficou 40 anos no deserto, a promessa estava bem ali. Mas Josué e Caleb e a sua turma entrou na terra prometida. Se os outros não vão, vai tu. Se alguém não vai, mas eu conheço alguém que morreu assim, pois eu vou viver. Eu vi colegas meus, irmãos, sendo aposentados no tempo. Reformado bem novinho. Nosso irmão sabe o que é isso. Eu falei, eu não vou ser reformado não. Eu tenho uma promessa, a palavra diz que eu recebi cura e faz tempo, e eu vou continuar crendo nisso. Não no meu corpo, não nas minhas loucuras. Porque Jesus levou a minha loucura, irmãos. Jesus levou a maldição. Mas eu preciso acreditar nela, olhando para Ele, não olhando para... vou olhar... Cuidado com esse negócio de olhar para dentro. Eu vou olhar para dentro de mim. Ei, olha para Jesus que é melhor. Pode ser que você olhe demais para você e encontre o que não goste. Olha para Jesus. Olha para Jesus, que o diabo vai sempre querer. Você fica olhando demais para dentro de você, o diabo vai dizer assim: tem uma coisa aí que não é boa. Esquece isso, olha para Jesus. Olha para a cruz. Lá está o meu pecado, lá está a minha falha, lá está a minha miséria. Ele levou, ressuscitou com um novo corpo, e aquele ficou para trás. Com Cristo morremos, com Cristo ressuscitamos. Amém? Fica de pé, irmãos, para te encerrar. Do louvor, dá para cantar mais uma música aqui? Dá? Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por ser tão bom conosco, de nos dar o Teu Espírito, nos dar a Tua Palavra, e nos ensinar, Senhor, como andar, não guiados por aquilo que vemos, por aquilo que sentimos, não, a voz que nós damos ouvidos é a Tua. Tu és a nossa referência, Tu és a palavra viva, Jesus, a palavra viva que se tornou carne, habitou entre nós, morreu, foi morto e sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, está vivo para sempre, vivo para sempre. E nós podemos olhar para o Senhor, e quando nós olhamos para o Senhor, toda a treva é dissipada, todo medo tem que se render. Nós olhamos para Ti, Senhor, e o diabo tem que fugir. Submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Os teus inimigos virão por um caminho, mas eles fugirão por 7. Fugirão por 7. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vitória que nós temos em Cristo Jesus. Obrigado porque aquele que mora em nós é maior do que qualquer circunstância. É maior do que qualquer circunstância. Às vezes, Senhor, o medo quer nos afundar, a circunstância quer nos levar a afundar. Aí o Senhor nos pega pela mão e levanta. Aí o Senhor diz: continue olhando para mim. E nós continuamos olhando para Ti, Senhor. Nós iremos sempre olhar para Ti, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Descanso em Tua presença, nada temerei. Senhor, sou protegido pelo Teu amor. E mesmo que as circunstâncias se levantem contra mim, Senhor, eu sei
prazer é te adorar. Estou voando como águia no mais alto da montanha, onde o mal não pode me tocar. Tu és a minha força, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Deus meu em quem confio. Tu és a minha força, tu és a minha fortaleza, Deus meu em quem confio. E o meu prazer é te adorar. E o meu prazer é te adorar. Te amo, te amo, te amo, meu Senhor. Te amo, te amo, te amo, meu Senhor. Te amo, te amo, te amo, meu Senhor. Te amo, Senhor Jesus. Te amo, Senhor Jesus. Te amo, te amo. Tu és a minha força, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Deus meu em quem confio. Tu és a minha força, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Deus meu em quem confio. E o meu prazer é te adorar. Aleluia. Irmãos, alguém no nosso meio que não entregou sua vida para o Senhor Jesus quer fazer isso nessa manhã? Se você deseja entregar a sua vida ao Senhor e passar a olhar só para Ele, você nunca mais vai afundar. Alguém no nosso meio? Todos salvos? Amém. Então, nosso culto hoje, 18 horas. Se você puder, venha. Está convidado especial. E vá segundo a sua fé vai acontecer. Amém? Eu acho que eu não estou esquecendo nada não. Se estiver, alguém me ajude aí. Mas tenha um dia abençoado e uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Amém?